Irmãos, nós estamos aqui então nessa manhã para em meio ao culto da manhã, né, a abertura da IBD, nós temos aqui os nossos minutos devocionais. E desde o comecinho de junho, mês de junho, nós pegamos então esse trecho da carta de Paulo aos Gálatas e nós temos dirigido a nossa atenção em pensar sobre esse chamado, esse conceito entendido como o fruto do Espírito. E aí, domingo a domingo pela manhã, nós temos reservado aqui uma dessas características para a gente dar um aprofundamento. A gente tem lá no YouTube as demais abordagens que nós já tivemos, já falamos sobre o amor, já falamos sobre a alegria no domingo passado, e hoje nós vamos pensar sobre esse outro aspecto do fruto do Espírito que Paulo vai dizer, a paz, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, nos diz o apóstolo Paulo. E aí, paz é o grande assunto que nós estamos aqui também estudando e nos dedicando na noite dos nossos domingos, como os irmãos sabem bem. E quando nós entramos nesse universo de olhar para a paz e entender que isso faz parte vindo do Espírito para nós, isso tem a ver com a vida no Espírito, nós precisamos sempre fazer aquela distinção natural e necessária. Porque a paz, assim como a alegria que nós vimos na semana passada, é algo humano, não é algo que está reservado apenas ao povo de Deus, não é apenas o povo de Deus que tem alegria. A alegria é um sentimento humano, pessoas que não têm nada a ver com Deus, que não caminham com Deus, também experimentam alegria. Da mesma forma, a paz, ela é experimentada assim por pessoas que não buscam a Deus, que não têm o Espírito Santo dentro de si. Mas aqui a gente sempre tem observado esse aspecto de diferenciar o que é alegria comum, humana, e a alegria que provém do Espírito, aquela que tem a ver com o Salmo. Porque é dessa que o apóstolo Paulo está falando. Paulo não está dizendo aqui de qualquer alegria, de qualquer paz, mas ele está querendo dizer aqui sobre aquilo que tem a ver com a presença e atuação do Espírito nas nossas vidas. Então, a semana passada nós aprofundamos isso em pensar assim, olha, a alegria que tem a ver com a salvação, que está presente o tempo todo, o registro no livro da vida, essa alegria que nos marca e nos abençoa, independente das circunstâncias, nós olhamos isso na semana passada. Igualmente a paz, nós devemos pensar. Veja, o conceito humano geral e comum de paz, que é algo que todos nós queremos, não é? Sempre me lembro que quando a gente vira o ano, um dos vários objetivos, né, que a gente sempre costuma ter, as pessoas trocando entre elas, olha que vem aí um novo ano, entre muitas características, seja um ano de paz, é uma das características que são ditas pelas pessoas umas às outras também. A paz, ela é desejada, ela é desejável, o ser humano ele busca por paz, mas a paz que de uma forma geral o homem busca é a paz ligada ao quê? Já disse isso em alguns outros contextos aqui na nossa caminhada. É a paz que tem a ver com a ausência de conflitos. Ou seja, não tem conflito, então logo estou em paz. Essa é a paz comum que, em geral, o homem busca, deseja, o homem está à procura dela o tempo todo. Só que aqui a gente precisa entender que é a outra paz, a paz que vem de Jesus. Igual a alegria, a minha alegria, né? Vimos em João 17 a semana passada. Aqui é a paz de Jesus que está presente para o salvo. E ela vai ter um outro desdobramento. Por quê? Porque ela vai estar presente no qual ele está cativo sobre o governo do Espírito Santo sobre a vida dele. Ele vai experimentar essa paz como algo vindo do Espírito Santo, independente dos conflitos, porque os conflitos haverão. Nós vimos a semana passada à noite no culto aqui na celebração sobre essa questão que a gente está no mundo de aflições, que a gente está no mundo de tribulações. Nós caminhamos numa projeção da história e entendemos que o povo de Deus passa por dificuldades e haverão momentos em que isso vai ser ainda mais intensificado, fará parte da caminhada.
Então, assim, o próprio Jesus, principalmente na abordagem que João traz para a gente, ele vai falar sobre dificuldades que se vivem nesse mundo. Todas essas dificuldades têm a ver com conflitos que são reais e vão acontecer. A gente não pode ser românticos de achar que isso não é muito bem assim, ou tentar nos enganarmos a nós próprios a respeito disso. Haverão conflitos, haverão lutas, haverão dificuldades, isso tudo acontecerá. Mas essa paz que vem do Espírito é aquilo que o próprio Paulo vai dizer lá aos Filipenses, que assim, é a paz que excede todo o entendimento. O que Paulo está querendo dizer? É a paz que vai além da compreensão humana, porque é aquela paz da qual as pessoas olham e mesmo que crentes estejam vivendo profundas lutas, dificuldades severas, conseguem ainda olhar e observar, enxergar e entender a presença da paz ali na vida da pessoa. E isso é uma coisa que incomoda, inquieta muito quem está de fora e vê e pensa assim, mas aquela pessoa ela está passando por tantas dificuldades, como ela pode estar tão em paz a respeito daquilo? Porque é uma paz que a compreensão humana não dá conta de entender, porque a lógica nossa que a gente herdou de Adão, do homem, do que é do humano, é assim, você está em paz porque você não tem conflito. Mas na medida em que você tem paz, mesmo em meio aos conflitos, a capacidade humana não processa, não dá conta de entender isso. E claro que não dá, porque isso é algo que vem do Espírito. É por isso que Jesus vai dizer para a gente, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. O que Jesus está querendo dizer? A paz que o mundo dá, essa paz, esse conceito segundo ao conceito de Adão. Porque é assim, olha, não pode ter nenhum conflito para que a paz esteja presente, não é? Mas a paz, segundo o novo Adão, é aquela paz que vem por meio do nosso reconciliar-se com Deus. À medida que em Cristo nós somos reconciliados com Deus, toda a pacificação vem para a nossa vida, ainda que estejamos diante dos conflitos. É meio contraditório, não é? Mas a melhor maneira da gente compreender isso é olhando para o próprio Jesus. Porque Jesus falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E deixa eu perguntar, Jesus ele foi alguém que ele não lidava com nenhum tipo de conflito na sua vida? Haviam ou não haviam conflitos na vida de Jesus? Jesus ele era perseguido, Jesus ele era afrontado, Jesus muitas vezes ele se via indignado, e a indignação causada por conflitos relativos ao seu tempo, ao enfrentamento entre as pessoas, relativos à postura dos discípulos, relativos à atitude que se tomavam para com as coisas de Deus. Jesus vivia indignação, porque às vezes, segundo o conceito humano, muitos vão entender assim, para viver a paz, para ser um bom servo de Deus, eu tenho que ser omisso. Eu não devo ter posição sobre as coisas, porque se eu for ter posição eu vou entrar em conflito, e se eu entrar em conflito, então eu não estarei em paz. Então isso leva muitas pessoas à atitude errada, e a atitude que é diferente daquela que nós vemos e percebemos na pessoa do próprio Jesus, porque Jesus ele não era aquele que se calava, que não tinha posicionamento, que não enfrentava aquilo que precisava ser enfrentado. Jesus ele tinha postura, Jesus ele se posicionava, Jesus agia e fazia o que ele tinha que fazer sim. Às vezes nós vemos a expressão, a ideia bíblica lá, dizendo que ele foi levado como cordeiro manso, calado, não é? Mas ele foi levado como cordeiro manso, calado, à cruz do Calvário para obedecer o propósito de Deus. Ali era a hora certa. Mas Jesus estava em meio a conflitos e Jesus falava da sua paz que os discípulos deveriam ter. Porque a lógica da paz que Jesus vem dizer para um Pedro que, por exemplo, na hora do conflito, ele quer lidar com o conflito do jeito errado. Na hora em que Jesus vai ser preso, Pedro saca da espada para afrontar. E aí Jesus fala, não é por aí, não é assim que a gente lida com os conflitos. E Jesus vai lá, faz Pedro guardar a espada, cura aquele que foi alvejado ali, alcançado ali pelo golpe de Pedro, e Jesus vai lá pacificar a situação.
Mas Jesus é aquele que enfrenta os governantes, ele fala aquilo que precisa ser dito aos principais, dos judeus, dos fariseus, dos mestres da lei, dos líderes do templo. Jesus, ele tinha atitude, ele entrava em conflito, mas detalhe, Jesus não pecava entrando no conflito. E esse é o nosso grande desafio. Porque às vezes a gente acha que é viver em paz, a gente não ter opinião, a gente não saber se posicionar, a gente não saber conversar, a gente só ser mudo, calado, não falar nada. Se está tudo bem, a gente está sorrindo, brincando. Se aparece um conflito, a gente tem que esconder o conflito, a gente tem que matar o conflito. E nós somos chamados a sermos pacificadores, mas somos chamados para ter posicionamento e liderança sobre o que a gente tem que ter. Porque o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, ele foi assim. Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, ele é aquele que nos ensinou da pacificação, mas aquele que também fala que em determinados contextos ele provocará uma direção para um lado ou para o outro para as pessoas. E tudo isso tem a ver com os momentos de conflitos em que acontecem. Jesus, ele enfrentava conflitos com relação à sua família, porque às vezes Jesus estava fazendo o ministério dele lá no dia a dia e chegava a família sem entender o propósito do ministério de Jesus, ia lá falar: ô Jesus, o que você está fazendo aí? Vem estar com a gente, vamos fazer outra coisa. E Jesus se posicionava diante da sua família. Tinha horas que os irmãos de Jesus queriam dissuadir Jesus da missão dele, porque nem eles entendiam a missão de Jesus. Mas Jesus se posicionava, Jesus tinha opinião, Jesus tinha posição, mas tudo isso sendo feito dentro de um contexto da paz do Senhor. É por isso que tudo que Jesus fazia, mesmo tendo essa atitude de estar adequado e correto, as pessoas, principalmente aqueles que no momento último ali rumo à cruz do Calvário, os governantes, eles não entendiam por que o pessoal queria matar Jesus, porque Jesus tinha uma atitude pacificadora, mesmo em meio aos maiores conflitos. E tudo isso, meus irmãos, não é algo que se aprenda, não é uma tática, não é uma capacitação humana, mas isso tem a ver com a presença, com o governo e com a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, porque isso é um fruto, é uma característica do fruto do Espírito nas nossas vidas. Então que a gente note sobre isso, que a gente questione as nossas indignações, que a gente perceba os nossos posicionamentos para ver se em meio aos conflitos a gente tem tomado a atitude correta de se posicionar, mas sempre em pacificação. Pastor, é muito difícil, porque é mais fácil a gente ou ser omisso, fingir que nada está acontecendo, ou a gente entrar, ficar irado, indignar, perder a cabeça e fazer um monte de bobagem. É muito difícil, é melhor estar de um lado ou de outro. É verdade, é muito difícil. Mas quem é governado pelo Espírito Santo consegue ter a atitude correta em cada momento. E é isso que cabe a todos nós. Amém? Que Deus assim nos abençoe.